Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 5 de junho, segunda-feira, semana começando. Essa é uma semana um pouco mais curta, né? Devido ao nosso feriado de Corpus Christi. Porém, nós temos alguns indicadores que podem vir a fazer preço, né? Em relação ali à inflação e tudo. A gente depois vai mostrar aqui o calendário, né, para a semana e o que já rolou agora de manhã, né? Já saiu o PMI aí da Ásia, já saíram os PMIs lá na zona do euro, né? E hoje a gente vê aí o mundo num risk-on, né? Mantendo aquele mesmo sentimento que nós fechamos na semana, na sexta-feira. A sexta-feira que geralmente, né, a galera começa a buscar um pouco mais de segurança, mas como tinha a questão do teto da dívida norte-americana, que foi sancionado pelo Joe Biden, né, agora, né? Nesse final de semana, isso acabou tranquilizando, né? Trazendo mais paz, mais tranquilidade para a cabeça dos investidores. Beleza? Então, hoje a gente vê ali o futuros S&P, futuro Nasdaq, futuro Dow Jones, basicamente neutro no 0 a 0. Nós temos a Ásia fechando no campo positivo, a Ásia fechou bem positivo. Saíram ali alguns indicadores na Ásia, né, as vendas no varejo de Singapura crescendo 3,6%. Nós tivemos ali as ações imobiliárias lá em Hong Kong, porque Hong Kong subiu, porém não foi naquela magnitude como foi antes, né? Então, algumas ações imobiliárias em Hong Kong chegou a recuar, né, um pouco, caíram na casa de 3%, devido somente àquele ajuste em relação ao pacote de incentivo, né, na construção civil na China, porque quando saiu esse dado, essa informação, lembre-se que eu sempre falei para vocês, o mercado financeiro ele precifica o futuro. Então, acaba que alguns especuladores acabam entrando muito pesado. Então, é natural que depois de uma subida muito forte, numa expectativa, o mercado tende a recuar um pouquinho mais ali, porque ficou mal precificado. Então, foi o que aconteceu com as ações imobiliárias em Hong Kong. E nós tivemos também o índice gerente, né, de compras, que é o famoso PMI, caixinha lá de serviços da China, né, subindo aí 57 pontos, né, em maio. Isso foi até positivo, porque ficou acima dos 50 e ficou acima também do anterior. Beleza? Bom, falando ali de Europa, a Europa também manteve a sua subida. A Europa que estava um pouco misto ali no início da sessão, mas depois saíram os PMIs. Da Europa, a maioria saiu acima dos 50, então ainda mostrando uma expansão nos PMIs. Depois a gente vai botar aqui para vocês, que eu já vou mostrar ali na questão do calendário, certo? Então a gente vai seguindo aqui. E todo mundo ainda muito impactado pela questão da sanção, né, que aconteceu sobre o teto da dívida norte-americana. Então, já saiu ali de cena a questão de fechar de gerar, no caso, né, o calote da dívida norte-americana. Isso não vai acontecer, assim como o Joe Biden falou, Christine Lagarde, ó. Vou falar da Christine daqui a pouco. Joe Biden falou, McCarthy e a Janet Yellen, né, mencionaram que o default não seria uma opção. E assim arrumaram um jeito, subiram o teto da dívida e agora é o governo baixar um pouco mais os gastos, porque senão vai ter que ficar aumentando o cheque especial norte-americano. Isso não seria bom. Na Europa, a Europa fica naquele misto, porque todo mundo ainda digerindo um pouco sobre a ata do BCE e querendo entender como serão os próximos passos em relação à subida da taxa de juros do Banco Central Europeu. Então, todo mundo aguardando a Christine Lagarde falar, comentar um pouco mais para dar algum indício, beleza? Lá nos Estados Unidos, nós temos o mercado de trabalho continuando forte, né? A taxa de desemprego deu aquela subida, né, para 3,7, saiu de 3,5, que era o consenso, e o abril era 3,4. Então, subiu aí 0,3%. A taxa de desemprego, então, mas ainda mostra um mercado de trabalho um pouco forte, né? O salário médio por hora ganhando 0,3%, em abril foi mais 0,5%, né? Então isso acaba mostrando que o mercado de trabalho ainda continua forte, criação de empregos, baixa na taxa de desemprego, o ganho médio por hora continua alto. Então, agora temos que aguardar alguns indicadores que tendem a sair essa semana
para corroborar se o Banco Central, né, norte-americano vai subir ou não a taxa de juros. Beleza? Bom, petróleo, que era aquela nossa dúvida na semana passada, que a gente falava muito sobre ele cortar ou não, né? A OPEP+, cortar ou não a produção. Então, teve o corte de petróleo. Então, ontem, assim que abriu o mercado futuro lá do petróleo, lá na CME, o petróleo já começou a subir forte. Nós temos o WTI aí subindo 1,7% aos $73. Nós temos aqui também o Brent subindo 1,67 aos $77. O Brent chegou a bater $79. Né? O compromisso da OPEP+, ainda mais da Arábia Saudita, é controlar o mercado de petróleo, tendo mais sustentabilidade aos preços do óleo. Beleza? Nós temos o minério de ferro subindo mais 2%. Lá fora, as ADRs também já começam a mostrar alguma força. Isso começa a trazer a Vale subindo 1,5%, então isso pode ser positivo e impactar aqui no nosso Ibovespa, né? Nosso Ibovão da Massa. Beleza? Vou trazer para vocês aqui o nosso Ibovão da Massa. Agora, para a gente começar a comentar, né, um pouco mais o que aconteceu no Brasil, no nosso Brasilzão, nessa sexta-feira. Né? O Ibovespa subindo aí 1,8%, quase que 2%. Ganhando ali, chegou a bater ali nos 113 mil pontos, né? Chegando muito próximo, fechando a 112.558, né? Então, foi bem positivo. Lembre-se que eu falei que ganhando os 112 mil pontos, daria espaço para a gente ir buscar ali a próxima resistência dos 114 mil pontos. Tem espaço, tem cenário. Hoje nós temos uma Vale que tende a manter o humor, né? Que vamos botar aqui até mesmo a Vale. Depois eu vou comentar outras empresas. Opa, caramba! Aqui. Vamos voltar para lá. Porque tem as teclas de atalho, eu tenho que até mudar essas teclas de atalho para não gerar problema para vocês. Beleza? Bom, a Vale, ela ganhou, né? Abriu guepada, né? Um gap aqui de alta, ganhando aí praticamente os seus 4%. A gente vai mostrar depois ali o portfólio do Ibovespa, né, para ver como é que se comportaram as ações, fechando em 67,94. Lembre-se que eu falei, ganhando os 68, essa região aqui dos 68, abre espaço para mais altas, né? Então o pessoal fala, mas pode fechar o gap. Gente, nem sempre volta para fechar o gap, então esperem. Aqui, por exemplo, abriu com um gap de baixa e não voltou para fechar. Pode vir voltar a fechar para cá agora, né? Então, não se prendam a essa questão de gap, a galera que está aprendendo um pouco mais aí de análise técnica, que vai fechar, que às vezes vai e não volta, tá? Vai e não volta. Bom, ganhando os 68, tem espaço para poder vir buscar aqui os R$72, né? Que é a próxima linha de resistência, para depois sim voltar a fazer novas altas, né? Vamos ver se agora vai quebrar, né, essa linha de tendência aqui de baixa, beleza? Vamos voltar ali para o nosso Bovespa e a gente vai mostrar aqui como é que ficaram as empresas do nosso Ibovão. Vale subindo 4,2%, né? Então, o que subiu se manteve, não recuou. Vou mostrar outra mineradora ali que subiu, teve um gap de alta e depois somente caiu, né? Aquele famoso de caiu para cima. Temos a materiais básicos aqui muito fortalecida pelas mineradoras, né? O minério de ferro impactando bastante. Setor financeiro também segurando muito bem ali o nosso Ibovão da Massa, subindo muito forte. Certo destaque aí para Itaú, né? Subindo quase que 1,5%. E Banco BTG subindo 3,3%. Beleza? Petróleo e gás, nós tivemos aí também nossa Petrobras subindo 0,8%. Prio subindo 3%. Hoje pode ser muito positivo para o setor também de petróleo e gás e materiais básicos, né, as mineradoras. Vamos ver se vai continuar. E no caso aqui, o setor financeiro também possivelmente tendencia a manter essa alta, né? Então, setor financeiro subindo, petróleo subindo, né, e minério subindo, isso pode trazer o nosso Ibovespa aqui para os 114 mil pontos, ou 113, bem próximo aqui dos 114 mil pontos. Né? Então, tem espaço,
tem cenário. Vamos agora para cima, né? Doleta que cedeu 1%, né? Fechando aí abaixo dos seus R$5. Então, mantendo agora essa congestão aqui. Isso muito impactado pelo apetite ao risco e também a questão do arcabouço fiscal transitando muito bem, muito tranquilo. Sexta-feira não foi tão preocupante assim, apesar da nossa atividade industrial, né, ter cedido 0,6%. Isso acabou impactado muito pelos produtos alimentícios, caindo 3%, máquinas e equipamentos caindo 10% e veículos automotores, né, caindo quase que 5% aí, né, 4,6%. Campos Neto teve algumas falas no evento na sexta-feira, né? Então ele falou sobre o sistema financeiro aqui do Brasil, a tokenização, deu muita ênfase a isso seria muito positivo, o nosso real digital, porque iria baratear muito a questão do custo bancário para a questão de empréstimo, de crédito, isso seria bem interessante. E chegou a criticar um pouco sobre a questão da moeda única, né? E isso ele falou que seria algo, uma ideia muito antiga, né? Uma ideia do passado, que era para solucionar um problema que hoje já não existe. O único problema teria nessa unificação de moeda é que iriam misturar, né, fazer uma interseção ali entre as inflações. Por isso que é muito ruim fazer uma junção entre as moedas dentro de países que estão economicamente muito ruins, como Argentina, Venezuela e Bolívia, certo? Então, isso não seria tão bem visto assim. Então, a gente teria que pagar a conta. Basicamente, nós pagaremos a conta da galera que fez uma má gestão e que não está resolvendo seus problemas. Beleza? Bom, trouxe aqui algumas empresas para a gente manter aquele nosso segredinho, não? Olha o que eu ia falar, segredinho. Vai manter aquele nosso bônus, né, para vocês, que a gente sempre vai analisar aqui de 2 a 3 empresas graficamente, né, traçar aqui uma análise gráfica, suportes e resistências, beleza? Bom, isso aqui é Banco BTG, não tenho na carteira, subiu aí 3,3%. Nós temos aqui uma linha de suporte aos 17,63, subiu, está na casa de R$ 28,20, acima da média móvel de 10 períodos, acima da de 20 e a de 200 e acima do high-low. Banco BTG deu uma bela pernada aqui, né? Tem espaço até mesmo para ter um recuo, um respiro, mas vai depender de como vai ficar o setor financeiro hoje, né? Se o setor financeiro der uma realizada, é natural, né, vindo aqui até os R$ 23,00, R$ 24,50, para depois sim voltar a fazer novas altas, seria mais interessante, né, uma entrada. Agora, fora isso, eu compraria se romper esses 31,60, voltar a testar essa resistência como suporte, para aí sim, quando fizer um novo pivô de alta, entrar com mais segurança, né? Para mim está um pouquinho esticado aqui, né, apesar da lateralização desde de 2021, né? Finalzinho ali, mesma coisa do nosso Ibovão da Massa. O ZIM5, olhando aí, mesma coisa ali da Vale, abriu guepado, né, com gap de alta, porém abriu, não sustentou o que subiu e começou a recuar um pouco, né? Então não rompeu ali o high-low, manteve, então pode ser que venha a manter essa alta depois do que o minério de ferro está subindo, ou então dá uma recuadinha aqui, né? Então o ZIM5 ficou bem complicado, tem que analisar a questão dos fundamentos. Aqui eu estou olhando somente preço, não estou falando de fundamentos, beleza? O ZIM5 então está bem aqui complicado, subiu e não manteve a alta, assim como a nossa querida Vale. Mas com minério de ferro positivo, o apetite ao risco positivo, né? A galera comprando, tomando um pouco mais de risco, mas lembrando que hoje é o início da semana, então pode ainda ter um pouco mais de cautela, beleza? Bom, isso aqui no diário. Olhando no semanal, tem aquela congestão aqui em Usiminas, né? Não tem, para poder perder de fato, né, manter novas baixas, tem que perder aqui os 6,50. Perdendo 6,50 pode vir a cair um pouco mais. Porém, no semanal está mostrando uma reversão aqui nessa tendência. Mas para novas altas, o interessante seria ganhar aqui essa região dos 8,10.
ganhando essa região aqui dos 8,10, pode vir buscar aqui os R$ 9,00, beleza? 3R Petróleo, também é uma outra empresa que eu não tenho na carteira, ainda não analisei, ela já está ali no semanal. Bom, nós temos uma linha de suporte aqui aos R$ 25,95 e nós temos uma linha de resistência, né? Uma linha principal aqui de resistência aos R$ 50,00, beleza? Isso no semanal. Uma outra linha de resistência que nós temos, onde respeitou aqui os preços, vou tirar aqui a sombra, e está testando basicamente uma linha de suporte como resistência aqui aos 31, né? Então, ganhando essa região aqui dos 31, 32 reais com um bom volume financeiro, pode ser que mude essa tendência, né? Já ganhou o high-low, né? Tende a média móvel de 10 período cruzar de 20 para cima. Isso pode ser bem positivo, ainda mais agora com o petróleo subindo, certo? Bom, vamos agora para o nosso calendário. O calendário que já trouxe hoje, né, mantive aqui os impactos baixos, né, para a gente ver como é que ficaram os PMIs aqui na Alemanha. Os PMIs ficaram acima dos 50, mostrando uma expansão, porém o PMI composto aqui ficou abaixo da previsão, né, e abaixo ali do consenso e do anterior, beleza? Mas todos mostrando aí uma expansão. Show? O que nós temos hoje? Deixa eu tirar agora aqui os impactos baixos para não ficar sujo, né? Ficar muita coisa ali, coisa que não vai impactar em nada. Nós temos o PMI de serviço aqui no nosso Brasilzão e nosso PMI composto, né? Que a previsão, o anterior foi 51,8 e 54,5, né? Respectivamente. E a previsão é de 52,5 e 55,1. Nós temos agora o PMI de serviço e o PMI composto lá nos Estados Unidos, né? E o índice ISM de emprego, mostrando também uma perspectiva de uma expansão. Esses índices aqui é o que podem vir a mostrar se o mercado lá nos Estados Unidos, as atividades econômicas estão fortes ainda. Se vier positivo, isso pode impactar na decisão da taxa de juros do Fed em subir mais 25 base points. Se for subir mais 25 base points, pode ser que o mercado reaja de uma forma diferente. Beleza? Então, comece a diminuir um pouco mais o apetite ao risco. Lembre-se que o S&P futuro está ali bem neutro, então tá fácil de abrir e depois dessa leitura o mercado tomar um tom um pouco mais negativo, até porque subiu na sexta-feira, tem espaço para um respiro, então não tem problema algum se tiver uma recuada, né? Não se assustem com isso. E nós temos também o nosso Boletim Focus, que sai agora pela manhã, certo? Vamos olhar aqui a semana. Na semana amanhã nós temos registro de autoveículos, né? A produção de autoveículos, né? Ainda mais que tem agora uma redução, né? Que buscando trazer aquela questão do carro popular, aumentar as vendas, até porque os pátios das montadoras estão lotados, né? Também com um automóvel acima de 100 mil reais, né? Todo mundo que vai comprar, e fora que a taxa de juros está alta, desfavorece um pouco mais a questão dos financiamentos, beleza? Nós temos variação de petróleo na terça-feira. Na quarta-feira nós temos balança comercial chinesa, que é interessante analisar, né? Porque os dados da China tendem a vir um pouco melhores, né? A expectativa do mercado é que venham melhores para poder animar um pouco mais. Todo mundo está de olho agora lá nos dados econômicos, é a demanda chinesa. Nós temos aqui o índice de preço ao consumidor, que a gente vai falar da nossa inflação aqui na terça-feira, na quarta-feira, né, às 9 horas da manhã. E nós temos a balança comercial dos Estados Unidos, certo? E depois nós temos aqui na quinta-feira o nosso feriado. Então é uma semana bem curta. Pode ser que ali na quarta-feira, mediante como vier o IPCA, o mercado nacional pode tomar um pouco mais de segurança, equilibrar um pouco mais as carteiras, porque a gente vai ficar na quinta-feira fechado e depois nós só reabriremos aí na sexta-feira, mas aí já com volume menor. Vamos botar assim, que a galera vai viajar e tudo, então é um pouco mais complicado. Beleza? Bom, vocês podem ver aqui que nossa carteira entrou mais uma empresa, Trisul, que a gente vai comentar no início dessa semana, beleza? Hoje já vou fazer novos aportes.
aí eu já comento eles na quarta-feira, beleza? Bom, recados foram dados. Esse foi o giro de mercado de hoje. Fiquem muito atentos, galera. Semana começando, então muita cautela, é uma semana mais curta, muita atenção com o capital de vocês, ainda mais a galera do curto prazo, beleza? Galera do curto prazo, muita cautela para não fazer besteira. Falou? Então, forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!